Bom dia, boa tarde, boa noite. É motivo de muita felicidade. Hoje é o primeiro episódio com convidado do canal Podcast. Aqui estamos eu, o Williams Parron, Carlos, Clayton e o Marcos Andrade, nosso primeiro convidado. O Marcos, ele é hermetista, teósofo, tarólogo, membro da Sociedade Brasileira de Obiose, graduado em Geografia e Pedagogia e curso de pós-graduação na área de gestão, e ele é gerente de projetos na área de educação. A princípio, então, estamos muito honrados, eu acredito que falo por todos, Marcos, de tê-lo aqui como primeiro convidado. Que responsa, hein? Sim. E agradeço imensamente aí a disponibilidade para estar participando aí, falando sobre esse tema tão importante na atualidade. Bom, pessoal, vale lembrar que o Podcast é um canal independente, não vinculado a nenhuma escola iniciática, e nós nos denominamos como livres pensadores. Antes de passar a bola para o Marcos, eu quero saber do Carlos, do Clayton, o que vocês esperam aí do episódio. Bom, eu espero uma aula, literalmente, porque se tratando da pessoa do Marcos, que já vem sendo mencionado há muito tempo aí pelo Williams, né? Eu acredito que eu vou aprender muito nessa aula, que hoje vai contribuir bastante, né, para o conhecimento de todos. E mais uma vez, Marcos, gratidão, obrigado por ter aceitado o convite, né? E assim eu passo a bola para o Clayton fazer as considerações dele. Olá, boa tarde a todos, bom dia, boa noite, né? Eu espero aprender muita coisa, porque eu sei que coisas boas virão aí, né, de aprendizado. Eu trouxe o caderninho aqui, a caneta, para explorar bem essa aula. E gratidão, Marcos, por ter vindo, dado essa oportunidade pra gente, né? E vamos mais primeiro episódio de muita aprendizagem aí, muita luz para todos. Gratidão. Então, Marcos. As expectativas são altas, né? A égua tá lá em cima, espero chegar na metade e fico lisonjeado. Agradeço a oportunidade, as palavras de vocês. Penso que qualquer oportunidade da gente tentar esclarecer nesse conhecimento da vida, né? Antes de ser espiritualidade, é a vida. Acho que é uma chance que tem que ser explorada. A ideia é falarmos sobre espiritualidade neste século, no século XXI. Por que isso? Esse século tem algumas características peculiares que diferenciam do pensamento de quem busca o entendimento do outro mundo, do sagrado. E para isso nós fizemos aqui uma sequência. Falar de espiritualidade no século XXI é tentar esclarecer ou trazer ao pensamento, trazer à mesa alguns conceitos e algumas características, alguns itens que são considerados, que estão sendo discutidos nesse tempo, principalmente nessa época de mundo virtual. E para isso nós trouxemos aqui uma apresentação rápida com slides, e vamos usar os slides como roteiro, e vamos tentar trazer aí algumas características para a gente se situar. Entendi que a ideia do canal é discutir a espiritualidade em geral. Então há um pensamento de que estou trazendo aqui uma linha de raciocínio, considerando vários elementos, e aquilo que a gente vai apresentar aqui hoje pode servir como linha fundamental. Tudo que será dito aqui é discutido, é estudado, é ensinado em qualquer das linhas da espiritualidade, em qualquer religião, seita, organização, ordem iniciática, ou mesmo aquele estudante isolado que sozinho quer estudar e aprender. Para isso vamos fazer aqui uma sequência até didática, né? Precisamos trazer aqui alguns conceitos, algumas definições. Que espiritualidade estamos falando? De uma forma generalizada, né? Vamos pegar aí o que diz o dicionário. Viver num contexto no qual a vida não é somente a matéria. Não é somente
Trabalhar, pagar boleto, reproduzir, ter prazer, menos dor. E o corpo físico. Existe algo além. Muito mais coisas além. Qualquer uma das linhas que pensam, que atuam, estudam, pensando dessa forma, estão falando de espiritualidade. Do ponto de vista do caminho da evolução, é um momento em que qualquer um de nós sai da chamada vida profana e adentra ao caminho do sagrado. Ah, qual sagrado? É o da minha religião? É o do outro irmão, do adversário? Ah, é de Lúcifer? É o caminho de Jeová? De Alá? Qualquer um deles. Por que falar disso no século XXI? Algumas coisas que têm que ser consideradas. Ah, mudou o século, já muda o ciclo. Isso mesmo dentro dos padrões humanos, os padrões de psique, os padrões psicológicos. Neste nosso bate-papo sobre espiritualidade, então estamos falando também de um novo padrão e uma nova forma de buscar o entendimento, de buscar essa consciência. Para muitas linhas da espiritualidade foram dados nomes a esse novo tempo. A Era de Aquário, que é um termo definido por cálculos astronômicos de cerca de 2.000 anos. Estamos então no final da Era de Peixes, seguindo a sequência astrológica, e estamos dando início à Era de Aquário, né? Já estamos na Era de Aquário. Quando falamos de ciclo, em termos de entendimento, de evolução, de espiritualidade, não existe uma data. Não é que acabou hoje, começa outro amanhã. Um está na descendente e outro período, outro ciclo está na ascendente. 2.000 anos que tivemos sobre a regência de um grande avatar, um grande ser, que deixou conhecimento e ensinamentos para todos, muito reconhecido no nosso mundo ocidental cristão, como Jesus Cristo, o Jeoshua Ben Pandira, ou o nome que venhamos a dar a ele. Se estamos começando uma nova era, aquele padrão de consciência que ele trouxe, ele é atualizado. Daí, e por isso, muitas linhas falarem sobre a volta de Cristo, a vinda de um novo ser, do avatar, ou o nome que venhamos a dar para este ser. Pensando assim, nós vivemos um período onde há uma espécie de aceleração da evolução. Como entender isso? O nosso globo, o nosso planeta, ele é palco da evolução, da manifestação da vida de nós seres humanos. Pensando que não somos só nós que estamos evoluindo aqui, os demais reinos também. Reino animal, vegetal, chamado de reino dos elementais, além da hierarquia dos anjos, em todas as suas subdivisões. Esta evolução presente neste globo, vamos entender no planeta Terra, ela precisa caminhar a passos mais largos. Isso em todo o nosso sistema de evolução. Isso faz com que aquilo que há 2 séculos atrás, em uma encarnação, eu vivia, aprendi, evoluía, vamos pensar 2 pontos, agora em uma encarnação só, eu tenho que viver, tenho que resgatar minhas dívidas kármicas e meu aprendizado, 8, 10 pontos. E isso também a gente tem que identificar que há uma espécie de antecipação dos resgates kármicos. E um outro detalhe que está bastante presente no mundo da cultura pop é a mudança do padrão vibratório do gênero da consciência que está vibrando no planeta. Se durante milhares de anos a energia do Pai vibrava de modo mais presente, mais forte, nesse século XXI vamos entender que é a energia da Mãe, ou a energia do segundo Logos, do segundo trono. No mundo da cultura pop, isto se expressa em todas as histórias de heróis
que a gente vê que o grande herói é um personagem feminino, não mais ou masculino. E existe uma energia por consequência disso tudo, vamos entender assim. A evolução está sendo acelerada. Como que é isso no dia a dia? Então, situações, aprendizados, vivências, conflitos são vividas ou são vividos de forma mais intensa, mais brusca. E tudo que é consequência disso vem junto. Além de vivermos essa energia do gênero feminino como a energia do ápice, do padrão cósmico, isso também nos joga na busca de um equilíbrio entre os princípios masculino e feminino. Isso quer dizer o quê? Que a humanidade está sob o efeito das energias, das polaridades, positivo e negativo, masculino e feminino. Como assim? Então eu, Marcos, encarnado nesta vida, no sexo ou no corpo masculino. Isso eu quero fugir de qualquer tipo de discussão, os conceitos dos gêneros atuais. É só uma forma de apresentar essa ideia geral. Para que haja uma aceleração de evolução, existe a necessidade que cada um equilibre em si o aspecto da outra polaridade. E isto independente do corpo físico, independente do mental e do emocional ao qual eu me identifico ou quero viver. É uma vibração coletiva, geral, que está atuando sobre o planeta. Como consequência, intensifica aquelas pessoas que têm esse tipo de atitude ou esse tipo de vontade. Isso tudo vibrando ao mesmo tempo agora, neste século XXI nosso. E aí podemos entender as diversas crises que já existiram e que ainda hão de existir neste século. Crises que nos colocam em busca de sentido para a vida, para as situações. As crises financeiras recorrentes, as crises financeiras nos colocam em um debate, em uma autoanálise sobre o que realmente do mundo material é essencial e tem valor. Claro que para que isso exista, há crises constantes em termos de política, de poder. E nós passamos aí nos últimos anos pela crise da consciência da morte. Alguns anos de Covid, todos nós ficamos expostos à condição de que um parente ou o próprio pudesse sair fora da encarnação a qualquer momento. Peço aos companheiros aqui que podem me interromper para a gente falar mais sobre qualquer um dos detalhes que eu estou falando. Legal, tá boa, tá ótimo. Tá excelente. Antes de continuar, quero deixar claro que sou teósofo na essência, então sigo a linha da espiritualidade da teosofia, mas estudei outras. Então tudo isso que está sendo apresentado aqui não é algo que é radical da teosofia. É uma visão, uma forma de se enxergar essa espiritualidade. Mas eu tento buscar conceitos dentro do que é chamado de universalismo. Ô Marcos, desculpa interromper. Era para ter sido perguntado no início, mas como que você chegou até, no caso, a eubiose? Ou se você pode falar sobre as ordens que você passou, se passou, enfim, como que você iniciou no caminho iniciático, vamos dizer assim. Eu penso que a minha história é semelhante à de muitos que viveram isso no século passado. Eu tenho 50. Então, as pessoas da idade aproximada podem identificar algumas coisas. Interior do estado, a maioria que quer uma visão espiritual é através das religiões, as religiões cristãs, católica ou de alguma linha protestante. Também fui dessa linha. E nesse pedaço, um dos conceitos que a gente vai falar aqui é a reencarnação ou o caminho da evolução. Penso que a maioria que busca de uma forma mais intensa o conhecimento da espiritualidade já traz isso de outras vivências. Por quê? Porque eu sempre tive a curiosidade.
Tem a religião católica. Eu quero aprender. Então, aprender é estudar, ver o que tinha lá. Mas algumas respostas ficavam limitadas. Eu poderia dizer que um marco na minha vida com 14, 15 anos, eu fazia o curso de formação de catequista para ser professor de catecismo. E me lembro bem de questionar o padre quem eram os gigantes que se misturaram com as filhas dos homens lá no Gênesis. Dúvida que acredito que deve ter permeado a mente de muito adolescente que leu aquilo lá. O que é isso aqui, pô? E eu e outro companheiro que também era inquiridor, chegamos no padre num canto no intervalo da aula, ó, padre, esse negócio aqui e tal. Ele nos chamou numa sala em separado. Esse padre, ele abriu a minha mente. Ele, entenda uma coisa. A Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, tem que ser entendido de uma forma metafórica. Lembro até que a gente, até pela idade, o pouco vocabulário, fica, mas o que aquilo quer dizer? Não sabia nem o que era metafórica. Não, é de uma forma figurada, simbólica. Principalmente o Antigo Testamento. As coisas não são exatamente daquele jeito. Foi usada uma forma de linguagem para que qualquer nível de cultura e conhecimento do povo pudesse entender. E é assim até hoje. Sim. Aquilo explodiu a mente. Mas como que é isso? Eu, padre, não posso falar isso lá na missa. Estou falando aqui, inclusive na turma, para vocês que chegaram nisso. Esse padre abriu a minha mente. A partir de então, eu busquei o conhecimento em outras áreas. Aí, eu fui ler, né? Não tinha muito frequentar cursos, ou igual hoje no mundo virtual, que você faz curso de qualquer coisa. Então, eu li de tudo. Seixinoye, Testemunho de Jeová, budismo. Fiz curso por correspondência de protestantes. Até que surgiu a oportunidade de frequentar a ordem iniciática da Sociedade Brasileira de Eubiose, da qual faço parte até hoje, mas sempre busquei conhecimento em outras áreas. Bacana. E acho que eu juntei tudo isso que redunda no que a gente está tentando apresentar hoje. Então essas mesmas pessoas que estão nessa busca pela verdade, coincide com o período em que surgiu o mundo virtual. E o mundo virtual criou possibilidades de transmissão do conhecimento nas mais diversas formas, e também aquelas pessoas que se aproveitaram da chance do canal de comunicação para fazer até comércio. E então surgiram, nesse tempo de informação muito rápida, aquilo que é chamado de neoesotérico. Quem são esses? É o grupo de pessoas que confunde, mistura e tenta criar algo que possa ser apresentável até em termos de marketing, de vendas. Mas essa busca também causou uma explosão do que é chamado de holístico, ou das formas de se entender, de se trabalhar o reequilíbrio e a cura, né, que são as diversas terapias que existem aí no momento. A busca pela verdade no mundo virtual nos coloca num processo de acesso à informação muito rápido, muito instantâneo. Me lembro que os primeiros livros esotéricos que eu li eram da biblioteca pública. Quando eu quis comprar, começo dos anos 80, você preenchia um cartazinho, uma ficha, no final da revista Planeta, muitos aí vão se identificar, mandava pelo correio, um mês ou dois depois chegava o livro para você comprar. E hoje você baixa, né? Ou baixa um audiobook. Isso causa o quê? Pelo menos durante um tempo, uma confusão grande. É muita informação e pouco tempo de meditação para criar uma linha principal de entendimento desse conhecimento todo que é apresentado. E esse conhecimento todo? Gosto de falar de um filme. Aliás, eu tenho várias palestras falando especificamente desse filme. Queremos ouvi-las, né? Porque ele marca o final do século. Matrix foi apresentado em 1999 e uma das grandes questões apresentadas no filme é o que é real. Isso em termos de massa, né? Uma questão que a filosofia já discutia e já falava sobre isso, e algumas linhas da espiritualidade também, mas em termos de geral, o que é essa realidade? E aí a gente chega no entendimento de um conhecimento que era mais restrito
a grupos e passou a ser discutido em termos até de senso comum. Qual que era a visão até então do mundo real? O mundo real, como diz o personagem no filme, é tudo aquilo que os nossos sentidos conseguem perceber. Então é tudo aquilo que é mensurável. Isso é real. Ou é a visão antiga daquilo que podemos perceber. E aí as grandes pesquisas da neurociência dos anos 90 conseguiram até quantificar, em termos de dados, as informações que nós recebemos através dos 5 sentidos. Como assim? Aqui na mesa, 4 pessoas, aí tem garrafa d'água, eu falo, tem a reverberação da vibração da fala, tem ao mesmo tempo o odor do desodorante, o perfume de cada um. A sala é isolada, mas existe o bater do pé do técnico de som. Então, os dados que existem reverberando, que são passíveis de identificação nos meus 5 sentidos, são muitos. Aqueles que eu capto e processo é numa quantidade bem inferior. Para termos uma ideia, foi apresentada uma conta que, mesmo que não seja exata do ponto de vista científico, serve de base. 400 bilhões de bits por segundo de dados são captados pelos 5 sentidos. Nós processamos cerca de 2.000. Quer dizer o quê? Que mesmo que a gente pegue só o universo material, a nossa consciência é muito pouca dentro desse universo. Isso sem considerar que cada pessoa tem uma forma de captar isso diferenciada. Eu uso óculos. Aqui na mesa tem outro parceiro que usa óculos também. Quer dizer, nós já temos o sentido da visão prejudicado, preciso de acessório. Mesmo assim, captando tudo que é possível captar, biologicamente, mulheres têm mais, ou tem uma diferença de células de cones e bastonetes no fundo do olho, captam mais cores do que outros. Quer dizer, aquilo que eu estou vendo pode ser diferente daquilo que alguém que está do meu lado está vendo. Isso, em termos de mundo, nessa quantidade de possibilidades de processamento de dados que nos são apresentados, já coloca em choque o universo material. Então, o que é real? Mesmo dentro dos padrões de ciência, é diferente para mim e para o outro. E a maioria dos humanos estão distantes de uma realidade mais profunda. Então, dentro da ciência, houve ainda a revolução do mundo quântico, né? E somado a isso, as ondas de possibilidades de captação deste universo dentro ainda dos padrões da física, dentro dos padrões do mundo material. Eu indico a quem gosta ou tem interesse no conhecimento da espiritualidade, comprem um livro chamado O Caibalion. Não baixa não, compre, papel. É baratinho, né? Até por isso, ele deve custar uns R$20, né? Por aí na Amazon. Uns R$20, ele tem 100 e poucas páginas. E assim, não é um livro que se há 100 e pouco, um final de semana eu leio. Não, não faça isso. Uma grande filósofa, teósofa, a Blavatsky, ela diz que a cada 10 minutos de leitura deve ter 50 de meditação sobre o tema. Esse é um livro que você pega um capítulo, lê, anota, grifa e pensa. Dias depois você pega outro. Nesse livro ele fala sobre a realidade. Faz questão de citar. Quer seja sob o ponto de vista material ou energético, o universo em seu aspecto exterior é mutável e transitório. Logo não é real. Opa, a gente chega no filme e na fala de muitos, esse nosso mundo material é ilusório. Diante de tudo isso que a gente acabou de expor. Cada pessoa, dentro das suas limitações dos sentidos, capta uma pequena parte disso que é o universo material. Por isso que ele é ilusório. Porém, sob os mesmos pontos de vista, somos obrigados a agir e viver, tendo em conta que essas coisas mutáveis e transitórias são reais e substanciais. Vocês estão nos vendo, nos ouvindo. E eu estou usando uma camisa, estamos aqui numa mesa que é preta, que é o de madeira fórmica. Quer dizer, tudo isso aqui, para o nosso padrão de consciência material encarnado, ele existe.
Então temos consciência que é ilusório, mas para essa nossa consciência, nesse instante de tempo e espaço da existência, é uma realidade que temos que considerar. Dito isso, eu quero apresentar alguns elementos, alguns tópicos que vão estar presentes em qualquer estudo da espiritualidade, para que sirva de fundamento ou base ou passo inicial para discutirmos diante desse cenário que foi apresentado até agora. Questões ou a gente continua? Eu tô aprendendo aqui. Vocês têm alguma questão? Acho que no final, Prossegue, né? após Prosseguir, né? concluir, né? Eu creio que vai gerar mais questões. Quero apresentar aqui alguns que eu considero os principais elementos para quem for estudar e se dedicar à espiritualidade de uma forma geral. Independente de que seja numa religião, numa seita, numa ordem, num grupo, num colégio, qualquer das fontes possíveis. O principal, a vida. Por que estamos aqui? O que é? Quem somos? Diz lá o Antigo Testamento, a imagem e semelhança de Deus. O hermetismo vai dizer que nós somos uma partícula da divindade, que num determinado tempo a divindade resolveu tirar de si uma parte e individualizar, isolar essa partícula para que cada partícula dessa se interagisse, se integrasse com as outras iguais a ela e vivessem experiências em dimensões diferentes. Esta é a experiência da vida. Somos nós, homens, são os animais, os vegetais, os anjos e as demais hierarquias aqui neste globo. Podemos pensar que nos demais globos a lógica é a mesma. Em resumo, é transformar a vida energia em vida consciência. Esse é o processo de evolução. Viver as experiências do mundo material. Todas as possíveis em cada um desses mundos. Por isso, a explicação básica da reencarnação. Uma existência só no plano físico estaria limitado às experiências daquele local geográfico, daquela família, com as limitações sociais, culturais, econômicas daquela família, daquele local e daquela cultura naquele tempo. Para que a experiência seja ampla e alcance a totalidade da ideia inicial, é necessário que aquela mônada, vamos entender que é aquela partícula que saiu da divindade. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. É essa partícula, essa bolinha de energia, vamos chamar de mônada. Essa bolinha de energia veste uma roupa da dimensão em que ela vai viver a experiência no físico. Que no nosso caso, o corpo físico é nosso aqui, cabeça, tronco e membros, normal. Se fosse num outro sistema, num outro globo, ou vamos chamar de outro planeta, vai usar o corpo físico que se adeque àquela dimensão, àquele planeta. E o corpo físico tem limitações. Por quê? É como pensarmos num computador lá nos anos 90, 486. PX2. Tela verde de fósforo. Então um software, o Windows 10, ele não ia rodar naquele computador, naquele hardware. Então o hardware também tem que ser atualizado. Daí a reencarnação. Dentro da teosofia, em muitas linhas entendem que aquela partícula divina, ela se veste de roupagens conforme o plano, a dimensão. Num total de 7, estão chamados 7 corpos. O mais denso, ou o corpo físico, esse que a gente toca e vê, mas também somos compostos de outras partes, de emocional, a parte mental dividida em 2 partes, a mente, que é esta do cérebro físico encarnado, chamado mental inferior, e a mente, que é energia.
A mente, que é a energia, junto com os corpos mais sutis, chamado de búdico e Atman, é a essência da partícula divina, ou o espírito. Enquanto é a parte do mental inferior e o emocional seria a alma. E o corpo físico. Por que entender isso? Porque nós somos isso ao mesmo tempo, aqui e agora. Quando limitamos a interação e o entendimento da vida, das coisas, dos processos, somente em um dos planos, esse entendimento fica limitado. Por isso a ciência carece de desenvolvimento. Cientificamente comprovado, é porque aquilo ocorre da mesma forma, só no plano físico. E os demais? Ô Marcos, dentro dessa perspectiva, tendo em vista que a ciência ela é extremamente materialista, né? Ela segue aí processos, enfim, que buscam aquilo que pode ser provado pelos 5 sentidos, né? Você acha que a ciência vai chegar ao ponto de reconhecer essa parte, vamos dizer assim, espiritual da coisa? Há um entendimento geral dentro do hermetismo que a ciência, mesmo nesse século, já vai mudar muito. Porém, tem que ser mudado o método científico para esse entendimento. O método científico hoje, que pensa em hipóteses, em repetições, que segue um mesmo procedimento e chega aos mesmos resultados, quando a gente considera o plano astral, o mental dividido em 2 e todas as hierarquias que trabalham em conjunto, as variantes são muito grandes para pensar que num processo de repetição se chega a um resultado igual. Então a ciência tem que se adaptar a isso. Eu vou dar um exemplo. Chegou uma pessoa, estamos em 4 na mesa, chegou uma pessoa e ela tem uma deficiência lá de saúde. Vamos colocar aí no estômago, gastrite. Então, cada um de nós conhecemos uma técnica holística de cura. Vai cada um agir com aquela pessoa dentro da sua técnica. Mas cientificamente não dá para fazer a medição. Vamos usar a mesma técnica. Nós 4 aqui vamos fazer uma emissão de energia magnética com a imposição das mãos. Pode ser o jurê, o passe espírita, o reiki. Vamos pôr a mão. Eu aprendi. Lá no reiki, por exemplo, a energia cósmica passa por mim, sou um canal e chega na pessoa. A pessoa está com gastrite. Eu também estudei que ela tem gastrite, isso é no estômago, sistema digestivo, chakra umbilical. Então cada um de nós vai fazer o mesmo processo, fazer o mesmo decreto, a oração, a reza, colocar o mesmo símbolo. O procedimento padrão é igual. O resultado teria que ser igual dentro do processo científico hoje. Porém, eu tenho os 7 corpos que eu estou falando. Se nenhum deles eu estou comprometido, ou o meu corpo emocional hoje está abalado, então a carga vibratória de energia que passa por mim vai ser menor do que a do companheiro, que ele vai estar em equilíbrio. Como medir isso? Do ponto de vista científico, essas variantes é que são dificultosas. Sim. E tem que ter uma mudança para poder chegar no padrão aceito cientificamente hoje. Quebra de paradigmas aí. Tem que quebrar. O último slide dessa apresentação, a gente expõe esse universo tudo ao mesmo tempo. Eu acho que vai ajudar a gente. Legal. Continuando aqui nos 7 corpos. Temos que considerar a existência do karma. Configurou o texto do realmente depois tem que trocar lá. Sim. Eu te passo. Não, tem que instalar o Office original aí para. Também. Precisamos falar de karma. Mas então, fulano tomou um capote lá porque quebrou a perna, estava no karma dele. Essa é uma visão, em termos de senso comum, até vulgar do entendimento do karma.
Vamos tentar aqui de uma forma rápida. É um tema para, penso eu, diversas reuniões só para isso. Com certeza. Vou tentar colocar aqui de uma forma assim bem rápida. Se vivemos várias encarnações, aquela partícula individualizada da divindade, a mônada, que ocupou um corpo físico, está numa determinada encarnação seguindo o processo de existência. Viver no mundo material com tudo que vem junto. Com o livre-arbítrio, que foi quando a divindade isolou a condição de que não tivessem um acesso às outras mônadas. Isso também criou a possibilidade de, na interação, uma ajudar ou dificultar ou atrapalhar o desenvolvimento da outra mônada. Toda e qualquer ação do ponto de vista físico, mental e emocional que eu causo e vai criar uma dificuldade no caminho de desenvolvimento do Williams, por exemplo, aquilo gerou uma necessidade de reequilíbrio do caminho da evolução. Não é quiprocó, olho por olho. Seria interferência no livre-arbítrio alheio. No caminho da evolução alheia. Certo. Alheio do irmão, da família, de um país, de um reino. E isso tem que ser reequilibrado. Não necessariamente que numa encarnação, eu quebrei a perna do Williams quando ele ia servir ao exército romano. Ele não serviu. Então ele não viajou lá para a Grécia e não viu o que tinha que ver, que estava no caminho dele. Ele não tem que quebrar a minha perna. Eu tenho que, de alguma forma, promover ou ajudar na mesma intensidade da importância que tinha aquele fato para a evolução dele naquela época, naquela vivência, naquela condição cultural e de consciência dele. Buscar o equilíbrio, né? É o reequilíbrio. Do ponto de vista prático, é extremamente difícil ter uma noção exata. É um morde e assopra, né? Faz ali, né? Você tem que consertar com o mesmo padrões. No mesmo nível. No mesmo nível, né? Não na mesma ação, na né? Ação, Não na mesma ação. Não ser reativo, né? Aprendendo. Essa é uma grande dificuldade de entendimento. É o meu karma sofrer isso. Não necessariamente. E outro detalhe em relação ao karma, que a gente entende, por isso a necessidade de considerarmos todos os elementos. Uma ação minha, supondo ainda na mesma história que eu quebrei a perna dele quando ele ia servir o exército romano. Então uma ação minha hoje, de tentar ajudá-lo no caminho da evolução dele, ela não é isolada. Então aqueles seres da hierarquia que ajudam na evolução do Williams e minha, vão criar condições para que eu faça uma ação que eu ajude, mas que durante essa ação eu aprenda algo, eu evolua e ele também. Nada é por acaso, né? E se possível, as pessoas ao redor vejam o exemplo e também aprendam. Sim. É todo um rolê num processo kármico. Algoritmo complexo. E quando a gente joga isso nesse século XXI, que tudo está sendo acelerado, vejam que resultante que não tem que ser. Sim. São situações as mais diversas, mais conflituosas. Um termo que é bastante presente hoje em dia é falar de campo. Um monte de teorias e técnicas de cura falar, esse é o campo, vamos usar o campo. Que campo? O campo morfogenético. Termo já usado pelo Einstein dentro da ciência no século passado. Mas, independente de qual linha que esteja usando, na literatura da Umbanda Sagrada, do Rubens Saraceni, tem isso. Nessa terapia agora recente, chamada de constelação familiar, se fala muito do campo. Como entender esse campo? É a ligação que há entre as diversas pessoas que têm algo em comum. Aqui nesta sala existe, é lógico, óbvio, um campo energético que vai até o nível mental, porque estamos falando de conhecimento e de ligação de conhecimento com um plano superior. Mas existe um campo que faz um elo, um fio de ligação entre o Williams e a esposa e os filhos. Esse campo, quanto mais forte, mais intenso, mais rápido o fluxo de dados. O que você está falando? Eu estou dizendo que tem uma criança na escola, caiu, bateu o nariz.
Pelo elo de ligação dela com a mãe tá lá na cabeleireira, ela teve algum tipo de sentimento. E, Ana, aconteceu alguma coisa. O que foi? Ah, não sei, caiu lá o secador, alguma coisa. Isso é o campo energético da mãe recepcionando o abalo que ocorreu com a pessoa do outro lado. E ela tenta identificar dentro daquilo que ela consegue. Isso ocorre o tempo todo, a todo instante, dentro dos campos que são formados. Estamos a todo tempo dentro de um campo de energia de ligações familiar, profissional, kármico, da minha linha da espiritualidade, do meu time de futebol, do meu partido político e assim por diante. Dentro desse universo, saindo um pouco do plano físico, existem aqueles seres que estão próximos a mim e interagem comigo a todo o tempo. Um exemplo, o anjo da guarda. Ou outros nomes que são dados segundo determinadas linhas. Independente daquilo que eu conheço como sendo o anjo da guarda. Então, o anjo da guarda é da Umbanda, que eu acendo a vela de 7 dias, acabou, coloco outra. É o anjo da guarda daquela oração que eu aprendi na Igreja Católica, que é a mesma que falam no kardecismo. Ou o anjo da guarda que o Paulo Coelho falou nos livros dele. É um ser que está no outro plano, ou seja, não está encarnado. E uma das missões dele é proteger. Proteger quem? A mim. Então eu tenho um anjo da guarda. Ele está no outro plano. Sempre que é possível, ele tenta me interagir comigo no sentido de me passar uns bizu, umas dicas, para que eu não faça algo errado. Pode falar a palavrão aqui? Não? Pode. Eu pensei a mesma coisa. Pois é, então vocês pensaram, captaram a palavra que eu pensei. Então eu tô indo... O campo tá em sincronia aqui, hein? Estou indo ali jogar bola com os amigos, aí não deu certo futebol, vamos aproveitar a saidinha, vamos no bar tal, que vai acontecer tal coisa. Ali existe um risco grande de eu cometer um ato que pode causar problemas no relacionamento, problemas legais ou de qualquer ordem. Alguma coisa acontece no trajeto. Fechou o sinal, murchou o carro do pneu, algum aviso. Aquele anjo tentou, não vai lá não, que ali pode dar confusão. Ele avisa, ele tenta te proteger daquela possibilidade de conflito, de confusão. Porém, como dito aqui, a mônada é uma partícula individualizada da divindade que traz em si a vontade, o livre-arbítrio. E o respeito ao livre-arbítrio existe em todos os níveis. Então, o anjo da guarda, ele guarda. Ele não te obriga, né? Ele te avisa. Aí eu quero, ele sai fora. Livre-arbítrio, mas tem a consequência também, né? Não furou o pneu mesmo. Exatamente. Sai mais barato, né? Sai mais barato. Detalhe para um bom entendimento. O anjo da guarda, ele está lá para nos proteger, não para nos ensinar. Ele necessariamente é alguém do mesmo nível de evolução que nós que estamos encarnados. Então, numa determinada encarnação, eu posso ser o anjo da guarda do parceiro. Por quê? Alguma coisa eu devo no caminho de evolução dele, pode ser karma, ou eu posso, só por acompanhá-lo, indiretamente aprender pelas experiências dele. Então, todo tempo tem alguém vendo o que você faz dentro do banheiro, como dizia a música do Raul? Tem, né? Sim. E não é só um. Mas existe, claro, o livre-arbítrio e os respeitos. O anjo da guarda não fica no seu quarto vendo a sua relação sexual. Isso em qualquer nível. Se o anjo da guarda não me orienta, ele só me protege, quem me orienta? O mestre. Todos nós também temos um mestre individual. Mas eu aprendi que é um guia. Eu vou lá na minha iniciação na Umbanda, é um guia. Ou ele é um mentor. Também algumas linhas kardecistas falam de mentor. Os hermetistas chamam de SAG, o sagrado anjo guardião. Qualquer que seja o nome que venhamos a dar, este sim é um ser mais evoluído. É um ser que não mais necessita viver as experiências do mundo material, encarnado. Ele já passou por aqui. Por isso ele pode ser o mestre. Por isso ele orienta no caminho. Orienta no caminho. O mestre, ele é o seu mestre individual, mas ele não precisa ser só o seu.
E ele encosta quando você está diante de uma situação que representa uma possibilidade de evolução. Por exemplo, uma reunião igual a nossa aqui hoje. Estamos aqui falando de caminhos da evolução, da vida, da espiritualidade. Necessariamente, o mestre individual de cada um está aqui no rolê. Aqueles que estão escutando se concentraram, sentaram ou estão lá com o celular na mão, ouvindo, já desde o tempo em que iniciamos a fala, você já adentrou na vibração, então acredito que o seu também esteja próximo. Ah, como que ele me orienta? Através de todos os canais que são possíveis a ele. Na intuição, na ideia, na indicação. Como nós vivemos um mundo virtual, é um mundo de energia, né? A energia que toma um determinado aspecto, na linguagem lá de bits e bytes, que forma a imagem que eu vejo na tela, ou o som que eu escuto. E aí? E aí que eu tô na dúvida, ou tô estudando um determinado assunto e procurei, ou perguntei, mas não era aquilo, tá faltando algo. Aí de repente pinga lá numa rede social sua alguém falando daquele assunto. Quem de nós aqui já não passou pela experiência? Sincronicidade, né? Acontece sempre, né? Algoritmos universais, né, cara? Sim, quantas vezes, né? Sim. A gente manda mensagem no grupo, aí o Cleiton fala, Pô, eu tenho muito isso. Tava Eu tenho pensando, muito isso. Eu falo, cara, eu devia ter falado sim, pra comprovar, mas eu penso aqui, a situação acontece sim, na sequência, assim. É igual eu falo, os algoritmos universais, né? Tem os algoritmos do YouTube. as ligações. né? Nos arquivos acássicos, né? Parece que tudo que foi, e vai ser está ali, né? A gente acaba, de alguma maneira, se cruzando no caminho, na conversa ou na intenção, né? Sim. Cara, que lindo isso. Nossa, ele falou quando o mestre aproxima, quando a gente tá nessa egrégora de conhecimento. Eu arrepiei, de verdade. Parece que ele tava aqui, presente. Está. Ele tá, né? Ele tá. Tá. Sim. Né? Tem uma frase famosa do mundo do hermetismo que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, né? Exatamente. Aí a primeira vez que o cara lê, Ué, cara. tá pra um aparecer aqui encarnado, de turbante, né? É uma visão material, né? Limitada ao mundo material. Ele só aparece se tiver encarnado aqui. E esses arquétipos, assim, ele se forma através das vibrações do beats, cada um que tem uma frequência consegue ter uma visão meio que diferente, né? Porque cada um tá numa vibração diferente também, né? Tanto que, como você falou na hora do reiki, vou dar um exemplo reiki, tá? A mesma técnica, só que pessoas diferentes que vão aplicar. Então, cada pessoa vai fazer aquilo acontecer de um determinado resultado, né? Dependendo, assim. De uma forma geral, encaixando essa sua fala, vamos entender aí o mestre. Então, o meu mestre e o teu mestre. Quando a gente pega certas linhas da espiritualidade, eu vou citar aqui de uma forma superficial, a Umbanda. A Umbanda tem lá o curso de desenvolvimento mediúnico. Então você vai lá toda semana, cada semana trata, ou vem uma entidade, tem um tipo de aprendizagens, o mestre, quem está orientando, essa semana é a semana que vai acontecer, ou vai trabalhar dos sentimentos de raiva. Eu estou dando um exemplo. Sim, tá. Quer dizer, durante aquela semana, aquela pessoa cria-se um campo de possibilidades dela viver a evolução e se adequar na raiva, depois na compreensão, na tolerância, no amor e diversas formas de reequilibrar os seus 7 corpos. O kardecismo chama de íntima, reforma íntima, né? Sim. Reforma íntima. Aí lá no catolicismo tem os acampamentos. Cada ordem, cada linha ou cada religião tem o grupo de atividades específicas que otimizam e potencializam a transformação interna. O resultado disso é um padrão de energia. Então foi mostrado aqui os 7 corpos. Então vamos supor que eu consigo, na minha consciência, chegar até o emocional. Mas você já se conecta com o mental superior. Então o seu mestre colou em você, ele te passa direto. Você vai ouvir uma frase, vai vir uma imagem, uma história. Histórias são muito usadas por eles. Eu estou conversando com o Carlos, ele está reclamando de algo da vida, e me vem uma história para eu contar, para usar no exemplo dele. E a história que eu conto serve
encaixa certinho na resposta que ele buscava. Não, eu manjei muito nessa história. O mestre pode ter encostado e ele só soprou a história. Acho que até ocorreu, Marcos, assim, nos nossos bate-papos, né, informais, de muitas vezes, assim, a gente tá falando alguma coisa pessoal e aí um ou outro fala, cara, você já ouviu falar disso, da história sobre tal coisa, né? Inclusive eu já usei também sobre o Bhagavad Gita, né? Em determinados contextos. Então, interessantíssimo, né? Como que... Isso ocorre mais do que a gente imagina. Mais do que a gente imagina. Então, ao meu entender, é trabalhando o karma em prol do próximo também. Seria próximo. isso? Também. Porque pra mim até Também. então o karma era aquela coisa mais individual. É coletivo, né? Não é. Coletivo. Não é. Olha só. É. Ele é enquanto registro lá na sua ficha para você quitar. Certo. Mas não ocorre só você e o outro. Ele é sempre aproveitado pelas hierarquias para que acelere o aprendizado de evolução sua do outro no mínimo. Nossa, No mínimo. como uma missão, né? Por meio das interações. Por meio das Como interações. tudo interliga, E cara. para que isso ocorra de uma forma mais rápida, mais karma em você, mais karma no outro. E como fazer com que as situações do mundo cotidiano criem as possibilidades de maior resgate? Criando as crises. Aí aparecem as crises políticas, Ah, sim. pandemia e assim por diante. Ah, essa crise acabou. Vamos voltar ao estado de paz. O que é paz? É ficar vivendo a mesma coisa todo dia? Isso já era. Nós temos processo de transformação. Processo Sim. de É a transformação. polaridade, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Aquele aparelho que mede a frequência cardíaca, a linha reta significa morte, né? Nossa, é verdade. É, bem isso, bem isso. Então tem que Então estar pulsando. Na linguagem de videogame, eu venci essa fase e vem outra, mais difícil. Sempre. Aqui torna bom, né? Mas aí você tem mais as mãos, tá mais forte, tem mais energia, né? Tem mais energia. Como diz o Frater Williams, né? Que eu peguei com ele essa frase que é bíblica, né? Ele que é mais dado é mais cobrado, né? Sim. Porque ele aguenta mais, né? Isso. Ele aguenta mais, ele sabe mais, Ele né? sabe mais. Então, de acordo com o que o Marcos está falando aí, se você tem um determinado nível de consciência, se o teu mestre já te passa, como você disse, os bizus, né, de forma mais particular, e mesmo assim você vai pro bar e o pneu não fura, ou seja, a Anotação na sua ficha, a pontuação é maior do que o cara que não tem contato, né? Exatamente. Os pontos são um pouquinho, a multa é gravíssima. Que legal, gostoso. Só esclarecer um detalhe aqui em relação a o mestre individual. Seja lá o nome que venhamos a dar a ele. Ah, então eu estou estudando hermetismo e eu me deparei lá com um livro, uma história chamado o Sagrado Ritual de Abramelin. É um ritual que eu faço para contactar o meu sagrado anjo guardião. Aí o anjo vai aparecer e vai passar o bizu para mim. Como que é isso? Um preceito extenso, né? Bem conhecido, né? Assim. Porque é um exemplo bem famoso para quem não conhece, e quando se aventurar aí no conhecimento do ocultismo vai se deparar com isso. Tem filme, tem um monte de história. Tem um filme chamado A Dark Song. A Dark Song, para quem não... Mostra exatamente isso que o Marcos está falando. Sim. Sobre o ritual de Abramelin, né? Ah, o pessoal aí do hard rock. Led Zeppelin, o guitarrista Jimmy Page comprou a casa chamada Boleskine House, que foi a casa de um grande mago, Aleister Crowley, que ele utilizou para fazer esse ritual, ficar 6 meses lá, passar por uma série de vivências. Então existe todo um mito, um conjunto de histórias ao redor. Na essência, era um ritual realizado ou passado, ensinado por um mago egípcio no século XII. 6 meses, sozinho num lugar, com o seu interno. Quer dizer, vivências interiores. Só esclarecendo que dentro dessa nova conceituação de espiritualidade do século XXI, isso não existe. Não é mais necessário que eu fique 6 meses isolado. Até porque a transformação ela é grupal. Não existe mais aquele cara que vai evoluir mais que os outros se ele ficar lá sozinho na montanha só comendo massa de cevada com manteiga de iaque e bebendo chá e meditando. Não, a evolução agora é enfrentando o trânsito,
a xingação, o movimento político e o aluno sendo expulso da escola. O que fazer então para que o meu mestre se aproxime? Primeiro tem que ter a sua vontade. E busque uma ordem espiritual que vai te passar rezar o terço, a novena. Fazer as entregas, acender vela, vai fazer meditação. O que quer que seja que ajude no seu equilíbrio, no seu padrão vibratório. Mentalmente, você faça aquilo que você considera ideal indicado para você ouvir os seus sentimentos, o seu mental interno. Isso ajuda a aproximação do mestre. Ah, mas então eu tenho um anjo da guarda e tenho um mestre? Esses caras estão juntos? Não só isso. Aí eu busquei uma ordem iniciática. Eu fui lá no terreiro de Umbanda. Eu fui no centro espírita. Eu me juntei ao povo lá do Seixonoye, seja qual for, no budismo. Fui para as ordens clássicas aí, a Rosa Cruz, a maçonaria, a minha, a eubiose, qualquer uma delas, eu passo a integrar o campo de energia que é chamado de egrégora. O que é um egrégora? Ele é um campo que é o somatório das energias de todas aquelas pessoas que vibram e que têm um objetivo em comum. Ah, então a Igreja Católica tem um egrégora? Sim, óbvio. Os maiores, ou foi por muitos séculos um dos maiores. Exemplos clássicos de egrégora. Até no mundo mundano. A torcida do Corinthians. Existe o egrégora do Corinthians. Egrégora forte, né? Muito forte, por sinal. Sim. Ah, eu sou torcedor, eu uso a camisa até no símbolo. O símbolo é uma ligação forte com a egrégora. A vibração que é emitida num jogo, por exemplo, né? Imagina. Milhares de pessoas ali gritando. E... Quem ainda não viveu a experiência, eu sou equilibrado, sou calmo. Vá assistir um jogo no meio da Gaviões da Fiel. Se não dá meia hora, você não pega um porrete ali e tá atacando contra os palmeirenses, xingando o juiz. Exato. Caramba. Essa é um exemplo, tudo bem que seja um exemplo vulgar do ponto de vista da violência, mas é um exemplo de funcionamento de um egrégora. Quando eu faço parte de um egrégora, eu contribuo para ele me protege e me guia, me orienta. Inclusive do ponto de vista da evolução. Isso quer dizer o quê? Que quando você está em uma egrégora, também existem aquelas consciências que trabalham pela egrégora nos outros planos. Então existe um mestre do egrégora que se aproxima daquele momento. Estou em grupo lá na minha ordem e a gente chega lá, faz uma mentalização, um decreto, emite um mantra. Aquele momento você se conectou imediatamente com a egrégora. E nos planos mental, emocional, algum representante do egrégora está ali reforçando o mental de todos presentes. Por isso que eu estou estudando um assunto sozinho. Eu tenho um entendimento X. Se estivermos discutindo esse assunto em grupo, eu posso ter um entendimento 5x. Com a mesma lógica, o mesmo texto, o mesmo vocabulário, em cima da mesma base mental minha. Porque ali está a energia do egrégora. Exemplos, para quem quiser olhar no slide, a ordem chamada Rosa Cruz, o egrégora deles tem um formato de uma pirâmide. A ordem chamada Eubiose, o egrégora é um círculo com azul índico, uma esfera azul índica. E assim por diante. Para quem for buscar estudos da mitologia, os deuses antigos faziam ou expressavam a manifestação física deles, era o egrégora se manifestando. Como assim? Então, vários súditos iam no templo de Atena e levavam uma questão para ser discutida. E a estátua de Atena falava ou apontava o dedo. Então tem um espírito que entrava, a estátua é mineral, é uma rocha, não é um corpo físico.
que tem um movimento muscular. Não tem cordas vocais, como ela falava. O egrégora se manifesta no plano mental. Se tinha lá 50 pessoas, e hoje a ciência prova que quem escuta, quem vê, é o processo que é formado dentro da mente. Os olhos só captam os sinais. Então, na mente de todos, todos ouviram. Mas não necessariamente precisava ter uma palavra falada no plano físico. Essa também é uma forma de manifestação dos egrégoras. E aí chegamos no termo hierarquia espiritual. Por que falar da hierarquia? É muito presente hoje, qualquer um que for procurar aí no mundo do YouTube, vai ver alguém que está passando uma mensagem, eu sou um mensageiro, sou um canalizador, eu incorporo, eu sou médium. Tem um monte de nomes e muita gente que diz ter contato mental, astral, com seres que não são encarnados. Desde seres extraterrestres, a guias, entidades ou mestres da ordem da Grande Fraternidade Branca, mestres de Ashtar Shiran, da Confederação, qualquer nome que qualquer humano venha dar. Só é uma prova de que esses seres de outros planos, que em qualquer nível que eles estejam, eles querem ajudar no caminho da evolução. E eles aproximaram, intensificaram o contato com os humanos encarnados. Aqui no slide temos uma das representações figurativas dos mestres ascensionados. Uma linha chamada de mestres da Grande Fraternidade Branca. Alguém desenhou de uma visão que alguém viu. Não necessariamente eles realmente são assim. Até porque se são mestres nesse nível, não estão apegados a nenhuma forma física. Então, até os meados do século passado, qualquer um desses mestres, aqui temos 7. Por que 7? Vamos entender que a criação no nosso universo, ela tem como fundamento 7 linhas principais ou 7 grandes divisões. Então, todo e qualquer mônada, todo e qualquer espírito se encaixa em uma das 7 linhas principais. Esses mestres se comunicavam com grupos ou com um mestre que estava ligado a uma ordem, a um grupo específico, a um egrégora. Porque é mais fácil a eles se comunicarem com uma energia do egrégora do que com alguém individualmente. Era assim. Por isso, grandes seres criaram ordens. Colégios que viraram aqueles que a gente conhece hoje. Secretos, discretos ou não. Com o passar do tempo, esses mestres ou essas consciências também passaram a se comunicar com grupos, mesmo não estando ligados a esses grandes egrégoras. Já no século XXI, havendo a possibilidade, eles se comunicam também de modo direto com pessoas de forma individual. Por isso, a grande quantidade de contatos. Os mais diversos, pensando que sempre esse contato passa pela mente do receptor. E aí é onde há a adaptação e a versão da história que é passada. Então hoje vamos entender que os mestres da hierarquia se comunicam com as ordens, com os egrégoras, com os grupos e com as pessoas de modo individual. Então chegamos a um cenário de século XXI no qual uma pessoa comete um ato. Quando ela vai cometer esse ato, seja o ato que for, vamos pegar um exemplo. A Maria vai mudar para São Paulo. Um emprego vai mudar para São Paulo. Mas ela tem resgate kármico com o irmão, com as amigas, com o noivo que mora na mesma cidade, que é essa nossa. Então isso influencia de modo direto no karma que ela tinha que resgatar com as irmãs, com o noivo, com a família do noivo. E nesse rolê estão envolvidos o anjo da guarda de cada um, o mestre de cada um que já tinha preparado um caminho de orientação,
ligada ao resgate da Maria com o noivo naquela família. Mas ela quis, fazendo uso do livre-arbítrio, mudar para São Paulo. E lá ela se liga a um determinado egrégora. O mestre daquele egrégora se comunica com o mestre individual dela e do noivo que ela largou aqui, para criarem uma possibilidade de não perderem o resgate kármico. Vejam só, diante dessa fala, a quantidade de pessoas e seres não encarnados que estão envolvidos em uma única ação. Pensando que esses seres todos agem em conjunto, tentando criar uma ação em comum que faça com que haja um aprendizado da Maria, do noivo, dos parentes e de qualquer um. Vamos colocar isso de uma forma coletiva, ou somando as vivências da Maria, da família de um e do outro, da minha cidade, do meu grupo, do meu partido, do meu time. A quantidade de inter-relações que existem e ocorrem ao mesmo tempo entre os encarnados e todos aqueles que não estão encarnados. Caramba. Interessante, né, Marcos? Por mais que nós entendamos que nós fazemos escolhas, mas existe toda uma movimentação por trás disso, né? E a gente, assim, a maioria das pessoas nem se dá conta de que existem seres aí trabalhando para cumprir um determinado objetivo na vida da pessoa, né? Enquanto encarnada. Esse eu penso que é o principal paradigma que tem que ser quebrado por quem busca o entendimento da espiritualidade. Se a espiritualidade é a busca do sagrado, então o mundo não é só matéria. Se não é só matéria, não é só a relação entre corpos físicos, né? Não pode ser só nós 4 aqui na mesa. Tem mais uma galera aqui que não é encarnada, não está no corpo físico. Está se comunicando dentro do padrão que nós encarnados conseguimos conectar, mas de uma forma vibratória estão influenciando em todo esse movimento e toda a discussão nossa. Sim. E isso vai ocorrer na briga de família, na torcida do Corinthians, na esquina, na minha tentativa de impor a mão para energizar o irmão que está com problema físico, e em tudo. Nós aceitarmos e colocarmos na nossa mente que isso ocorre todo o tempo, já é o maior passo para superar as limitações do caminho e as limitações desse nosso, ou as situações da espiritualidade no século XXI. Quando a gente projeta isso no coletivo, aquele desenho anterior, que era aqui só uma pessoa e alguns, se torna algo que envolve toda a humanidade. Qualquer um de nós aqui tem ligação com alguém que mora em outro país. Né? 4, 5... Tem até um nome aí, né? De uma relação de quantas pessoas há entre você e o mais famoso do mundo, o presidente dos Estados Unidos, o Bill Gates. Tem toda uma ligação. Eu ouvi uma história que fala que a gente tem ligação com essa pessoa através de 7 pessoas, né? Pelo menos uma linhagem de 7 pessoas você tem uma ligação. Você conhece alguém que chega nele. Isso mesmo. Aí a gente joga aquela teoria do campo. Quer dizer, a humanidade inteira faz parte de uma grande mandala energética. Ah, eu vou sozinho. Por isso que eu não vou sozinho. Quanto mais rápido eu aceitar isso, mais fácil fica a busca do meu equilíbrio e o trabalho de evolução e iluminação minha e dos demais. Estes são conceitos que servem para a gente iniciar, espero que sirvam para ser base de discussão e que programas iguais a esse possam ajudar a encaminhar esse tipo de conhecimento. Sim. Para quem estiver disposto a ouvir e ajudar e contribuir. Esse é o propósito. Com certeza. Já terminou os slides? Em termos de exposição, é isso. E se tiver questões, a gente pode também, vamos conversar. E eu quero ouvir vocês também. Eubiose. Logo, hein? Tá lá, hein? Ô, Marcos, se você quiser falar um pouco sobre a eubiose, como que funciona a escola, se alguém se interessou, que estiver assistindo, como que eu faço para me filiar? Tem total liberdade.
Eu sou membro de uma ordem iniciática chamada Sociedade Brasileira de Obiose. E existe em vários lugares aqui no Brasil. E tem aqui em Prudente uma unidade recente. E uma vez por ano a gente abre o que a gente chama de curso inicial. Mas existe Facebook, Instagram, onde a gente faz divulgações de pequenos demonstrações do tipo de conhecimento que é estudado. É uma ordem perante as mais famosas, pequena em termos de representação. Mas a exemplo dessa nossa, existem muitas que também são sérias e de uma forma mais ou menos profunda trabalham também esse conhecimento iniciático. Não quero ficar só puxando a sardinha, porque penso que não é mais isso. Inclusive, a ideia desse século XXI é que nós vamos terminar o século com alguma coisa nova, que não está ligado a nenhuma das religiões ou ordens existentes. Para ser algo novo, tem que se desfazer o antigo, né? E somar as experiências todas. Mas, por enquanto, qualquer ordem séria que dê uma base para que você crie a sua linha principal, eu acho que ajuda. O importante, se você tentar sozinho, é muito mais difícil. Muito. Sem dúvida. Sem dúvida. Ter alguém assim com mais experiência, com mais bagagem, com mais vivência, até para nortear, né? Você pelo menos não tropeça nas pedras que ele tropeçou, né? E, bom, assim, ao vivo aqui, você é uma pessoa que eu considero dessa forma. Tem uma bagagem aí enorme, uma experiência, conhecimento, e me espelho bastante. Por isso que um dos motivos, né? Até comentei com os meninos aqui. Não, o Marcos tem que ser o primeiro lá, porque conhece muito do caminho iniciático aí, de ocultismo, né? Eu acho importante o conhecimento e, assim, individualmente, me ajuda a ter um entendimento. Hoje eu diria que eu me deparo com qualquer ordem ou linha espiritual, eu consigo encontrar elementos que são em comum. Resultante da experiência de muito tempo estudando. Mas o principal disso é quando você se depara com um conhecimento que é igual aquele conceito daquela ordem, ou daquela escola e daquela outra, e todas elas estão falando de algo que é interno. Estão falando de uma transformação, de uma necessidade sua de superar aquilo. Esse é o foco principal, aí pesa. É superar, tipo, a tolerância. Ter mais tolerância com o padrão de vida, com o desequilíbrio dos outros, relacionado com o seu próprio. É aceitar que você tem que integrar o seu lado sombra, o seu lado negativo. Isso é puxado, isso é pesado. Sim. E qualquer caminho da espiritualidade que você seguir, mas eu estudei os seus conceitos, eu li aquilo e aquilo outro. Você vai chegar no estágio em que você tem que se transformar. E aí o conhecimento isolado não ajuda. É só teórico, né? O início da prática, ele é realmente sofrido, né? Essa transformação de consciência, ela dói, né? Dói. E teoricamente eu reconheço, você manifesta esse tipo de atitude porque você guarda mágoa, birra, um trauma daquilo lá, e você não é mesmo. Só que você continua do mesmo jeito. Isso é o que todos temos que superar. Isso é difícil. O conhecimento ajuda, sim, você reconhece mais fácil, mais rápido. Se você não se transformar, você ajuda no entendimento do caminho da transformação do outro, não deixa de ser pontos positivos no sentido do karma, mas a essência da sua transformação tem que existir. Legal. Marcos, eu tenho uma pergunta, para perguntar isso já há um tempo, né? Aproveitando que nós estamos falando desse coletivo espiritual na evolução, pode haver algum choque de egrégora? Eu vou dar um exemplo por mim mesmo, por estar frequentando uma Umbanda, uma Ordem Rosa Cruz, uma Morgue, um Maton, no caso. Assim, você acha que pode ter esse conflito através dos estudos, essa egrégora? Penso que essa pergunta sua
fez parte do caminho de muita gente. O cara estudou um pouco, eu tô nesse egrégora, eu tô aqui, meu caminho é esse aqui. Ah, tem um amigo, um parente, vamos lá, tem um negócio, alguém entende bastante, vai se filiando, palestra é legal, aquela ação, tem a prática, vou lá também. Aí você acaba ficando e faz a sua iniciação, que é a sua ligação com o egrégora, né, através do ritual específico de cada um. Aí depois de um tempo, mas também li que não pode ter 2 pés, canoa, todos esses ditados aí. Eu volto sempre na linha principal que foi apresentada hoje, os conceitos da espiritualidade. Nós falamos de egrégora, falamos da hierarquia. Vamos separar a hierarquia em 7 grandes grupos, porque são as 7 grandes energias de criação do universo. Os 7 Elohim, os 7 anjos diante do trono, 7 qualquer nome que se dê. Então, aceitemos que existem 7 grandes linhas de evolução ou de diferenciação em termos de sistema planetário, de universo. São 7 grandes linhas na evolução de todos os planetas do nosso sistema, de todas as hierarquias. Quando se projetam no mundo material, encarnado, planeta Terra, século XXI, existe o lance de cultura, o lance geográfico. Então, o Brasil tem muita influência cristã, diferente do sul da Índia, que tem uma influência hindu, brahmani. Então, lá cria-se uma ordem, uma cultura, um rito diferente do daqui. E eu me ligo no egrégora daqui e me ligo do egrégora de lá. Então está tendo conflito. Esse conflito ou essa diferenciação existe no plano individual, pessoal e mental daquele grupo, enquanto o grupo dá energia e força de que eu sou diferente do outro. É uma forma de entender isso. Vamos pegar um grande ser de evolução, o mestre Kuthumi, alguns chamados de Kuthumi. É reconhecido na história como o mestre que orientou Madame Blavatsky. Alguns dizem que ele, encarnado, foi São Francisco de Assis. Então ele está ligado à hierarquia dos Brahmanes, está ligado à hierarquia dos Bodhisattvas e à hierarquia cristã católica por ter sido São Francisco de Assis. O pessoal aqui no 3D fica brigando, né? Fica. E será que tem essa possibilidade, existe essa possibilidade de, por exemplo, aquele determinado, vamos falar, espírito, aquela força, ela aparecer em outra, não vamos falar uma religião, mas com outro arquétipo? Por exemplo, aqui eu sou preto velho, lá eu sou um hinduísta, né, um espírito do hinduísta, assim. Essa mesma energia trabalhar em várias egrégoras, só que com um propósito... Tipo um sincretismo. Um sincretismo, mas entre o mentor no eles, kardecismo, por exemplo, né? Mentor. Isso que eu estava dizendo do mestre Kuthumi. Então, todos aqueles que são devotos de São Francisco de Assis estão, de alguma forma, dentro do campo vibracional dele. Entendi. Mas aqueles do mestre Kuthumi, os teósofos, ou dos brahmanes lá no hindu, também estão. Enquanto estamos aqui encarnados no físico com o mental, emocional, humano mais denso, um pode ter pequenas nuances de diferença energética vibratória que não encaixam no outro de forma completa. Naquele esquema de conjunto, né, vai ter ali uma interseção, mas vai ter alguma coisa diferente. Conforme vai subindo em termos de sutilidade de plano cósmico, essas diferenças vão diminuindo e o acesso à ligação a esse mestre vai ser mais rápido. Vamos colocar isso de forma prática. Então, se eu faço parte de 3 egrégoras e dentro da minha mente não existe essa limitação, eu também não crio limitações para a integração e a ligação com o plano superior. Né? Então eu tô fazendo certo. Então. É mais um paradigma que nós precisamos superar. Que, então, como disse o Williams, eu tô na Umbanda, aqui é Oxalá, mas se eu for lá carismático... o Jesus que Cristo. Aparece lá um ministro da igreja que fala também, quer dizer, incorpora, ou tem um contato com uma consciência. Não, aqui é Espírito Santo, não é a energia do orixá através da entidade. Muda seus nomes, mas a entidade é a mesma. O choque, então, é mais consciencial, subjetivo, Subjetivo e humano, e da mente inferior humana. E tá aí pra explicar, né, a espiritualidade no século XXI, justamente, pra gente, né... Superar isso. É difícil, porque o meu grupo, eu tô aqui faz 10 anos, eu tenho um cargo, eu
né? Eu ensino, eu ajudei a curar tantas mil pessoas. Aquilo lá... Né? Então essas coisas são humanas e são nossas, né? Sim, ainda sim. é minha e sua, a gente Sim. ainda tem isso. Os apegos, né? Por isso quando a gente pensa, vai vir um grande ser aí, um avatar, Jesus está voltando, ou qualquer nome que seja dado, esse ser como tarefa é quebrar esses paradigmas todos, né? Sim. Aí lógico deduzirmos que, não, então esse ser ele vai vir dentro da religião tal, vai ser apresentado, então não vai. Não, é onde mostra aquele influxo que você mostrou, né? Daquela distribuição, Né? aquela mandala, né? É. Sim, eu confesso que eu passei por essa visão que o Cleiton disse, né? Sobre a questão de choque de egrégoras. Então eu tive instruções na minha vida, né, na minha caminhada ocultista, e um ou outro instrutor falava, olha, escolhe aí o seu caminho, né? Não queira abraçar tudo, porque vai haver esse choque de egrégoras, né? É claro que humanamente falando, a gente também minar todo o nosso tempo Sim. do dia e se dedicar das 7 da manhã até as 18 da tarde, da noite, a isso não cabe, Não né? cabe. Não tem como. Mas com uma compreensão de quebra de paradigma, como o Marcos falou, né? Sim. Você não se importando com isso, mas se importando com a finalidade, né? Onde eu quero chegar com a prática que eu pego daqui, que eu pego desse outro ensinamento aqui, né? Acho que essa quebra de paradigma é muito importante. Durante a minha vida, eu sempre fiquei com essa questão, questão de choque de egrégora mesmo, né? Eu tenho que escolher ou esse ou esse. E no final, não, né? Eu acho importante que aquele que é iniciante, mesmo que ele se ligue a várias, escolha uma para ele se aprofundar enquanto estudo. Para ele ter a linha central, para ele formar uma linha de pensamento, de raciocínio, de conceitos. Aí aquela linha ele vai amarrando e relacionando com as demais, as quais ele toma contato. Isso eu acho importante. Porque senão é muita coisa, né? Muita coisa. Hoje nós temos muitas, as mais diversas. Então pegue uma, mas se aprofunde, estude. Né? Por exemplo, eu narrei aqui que lá com meus 14, 15 anos, minha primeira quebra de paradigma, quem deu foi um padre. 2 anos depois eu não ia mais à missa, mas ele ajudou naquela linha pelo menos um tempo. Fez um papel, né? Fez um papel. Então eu acho que tem que ter uma. Papel kármico. E coisa que ele explicou que a maioria dos católicos não estudam a ponto de aprofundar e ter um entendimento daquilo. Então as linhas estão aí, tem uma linha fundamental, mas a maioria não se dedica, né? Não. Então se dedicar é o primeiro passo. Aí escolha uma principal e aí você tem contato com outras, com a mente aberta de que não é algo diferente, distante, superior ou inferior. Bacana, Marcos. Mas é puxado, você chega, é pesado, você enfrenta um monte de situações. Sim. Dentro da sua própria ordem. Eu só fiz iniciação em uma, mas eu já assisti muita aula das demais, palestras, visito. Eu vou à missa, mas também assisto o terreiro de Umbanda, Legal. uma palestra que tem de um grande palestrista kardecista, etc. Eu tive esse conflito, mas acho que foi mais por opiniões alheias, viu? Mais por opiniões alheias, mas hoje eu tive essa resposta interna nessa coisa mais do mestre interior. Então, seguimos nas egrégoras e juntando todas elas num só propósito. É assim que eu tô agindo e feito ultimamente, né? Demanda tempo, mas eu acredito que soma, né? Soma. Dá trabalho. Soma. Mas como o Marcos bem disse, realmente tem que focar em uma ali ou duas, né? E que é o meu caso, porque senão você acaba se E nós atrapalhando. precisamos disso, porque a comparação é sempre com a nossa mente concreta, com os registros que a gente tem. E isso foi condicionado pelo o nosso universo de parentes, família, profissão, cultura, TV e etc. Qualquer um de nós aqui, por qualquer linha que tenhamos conceito, nós vamos fazer comparação com o cristianismo. Qualquer exemplo que eu cite de mitologia que criou o universo. Mas no terceiro, eu vou trazer o Gênesis, porque faz parte do nosso mundo. Entendi. O Gênesis seria a base, né, assim, da parte mais teológica da coisa, não é? Assim, pra quem tá... No nosso universo cristão ocidental, Brasil, é assim, isso, né? É assim. Sim. No princípio criou Deus, os céus e a terra era sem forma e vazia. É o início, né? A origem, né?
Enfim. Do ponto de vista simbólico, eu pego um símbolo que consegue jogar a minha mente num plano superior. Quando eu estiver lá em cima, aí eu reconheço todos os outros. Você vai entender que esse versículo, ele é o que o padre falou, o Antigo Testamento não é literal, né? Ele é metafórico. E aí você, pô, no princípio criou Deus, Elohim, no hebraico. E aí você, só essa frase, enfim, é imenso, né? São várias questões, né? São várias questões, assim. E isso vai de uma ideia que, não é, quando você pega o conceito, aí você fica quieto lá. Por exemplo, sim, eu entender que Deus, então, não é um velho barbudo da voz grave, não é o Charlton Heston. Né? Não é o Gandalf. Não é o Gandalf. Mas eu assisto um monte de filme, tem um monte agora de gente falando de espiritualidade que tem seres de outro planeta que parecem um réptil, que parece leão. Sim. Eu adoro Guerra nas Estrelas. Então tem vida em outro sistema. Parece tudo. E se Deus criou tudo, não criou só o homem. Aí já explodiu a mente que Deus não é um cara humano. Você já sai fora da caixinha, né? Sim. Se você aceitar isso internamente, já revolucionou tudo. Sim. Aí chega um grande que fala, a exemplo do que foi citado o mestre Kuthumi, ou Kuthumi, né? Me parece que o correto é Kuthumi. O mestre Kuthumi disse que um belo dia ele se concentrou e projetou a consciência dele num plano cósmico superior, o máximo que ele conseguiu chegar, porque ele queria conhecer a essência de Deus. E quando a consciência dele chegou nesse estado, ou nesse nível que ele alcançou, estava vazio, bateu com o Gênesis, estava vazio, mas ele percebeu que tinha uma espécie de palpitação, feito um coração. Aquele movimento, sístole e diástole. Ele percebeu isso. E ele se concentrou e ele só viu isso. Durante o tempo que ele ficou lá. Quando ele voltou a consciência no plano, que é muito superior ao nosso, e ele ficou querendo saber mais e ele consultou outros grandes mestres. Um deles foi o Siddhartha Gautama Buda. Siddhartha, eu projetei minha consciência, fui assim. O que você acha? Ele, você não vai ver mais do que isso. Ele se comunicou com a consciência que hoje ocupa o sol do nosso sistema. É isso. Para eles é isso. Sim. E se a divindade é além do nosso universo, não tem como a gente querer limitar e antropomorfizar Deus. Exato. Não temos capacidade cognitiva. Não né? temos. E é muito terrível, é muito difícil você aceitar isso. É assustador. Né? Chega a ser assustador. Eu já tive uma experiência espiritual sobre isso, né? Na ayahuasca. Meu Deus, você vai querer entender o que é Deus, né? Nesse processo que eu tive, eu sei que foi um mix assim, cara, que não tem como entender. A energia é muito intensa, isso porque foi uma fagulha de energia, né? Foi um processo muito louco. Sim, sim. Vamos deixar para outro episódio. Deixa pra outro episódio. É outro episódio só pra Não, mas a experiência, mas é muito interessante. É uma conexão, né? Com certeza. O nosso receptáculo, ele não tá preparado para certas faixas vibratórias, né? Não suporta. Para né? certas oitavas, né? Então, para compreender, inclusive, o que é Deus, acho que tem uma passagem bíblica. Vou jogar aqui para os cientistas aqui da religião, Deus. aqui também, né, que Deus avisa, não sei se é Moisés, eu não sei quem que é, eu vou passar por você, você fecha os olhos e depois que eu passar, você olha para trás. Né? É Moisés, né? Moisés na passagem da sarça ardente, né? Então é meio que isso, né? Nós não temos capacidade de conceber e a tentativa de deixar Deus um ser antropomórfico, né? Como que diria? Me ajuda aí, gente. Humana. Vai. As palavras difíceis, né? Nossa, difícil demais. Eu já tô com a voz legal, né? Então a tentativa de humanizar Deus, ela é um pouco inviável, né, Marcos? Porque a gente tá limitando um ser ilimitado. A gente tá tentando colocar dentro das nossas concepções algo muito maior e talvez até incognoscível, né? Eu gosto muito de uma fala de um grande palestrante, Wagner Borges. Sim, Borges. Indico as palestras dele. O cara é maravilhoso. Didaticamente, eu acho que o que mais expande o conhecimento da espiritualidade. Sim. Tem uma fala dele que ele diz que numa projeção perguntou a um espírito de luz:
sobre Deus e o universo. E ele diz que o máximo que nós conseguimos ver, eu não entendi. Que é a mesma referência da citação teosófica da experiência do mestre Kuthumi. Chegou até um nível. Mas, conforme vai se caminhando no sentido da evolução, esse entendimento vai se expandindo. Então, o próprio caminhar da evolução, eu não entender ou eu buscar entender, me motiva a caminhar e tentar evoluir. Nós somos uma partícula, mas o objetivo é um dia voltar ao todo e voltar lá com consciência. Sim. Então, quando eu defino, né, que definir é dar fim, eu já limito o caminho da evolução. Então, a gente tem que sempre manter a mente aberta, que é uma expansão, e o nosso entendimento do que é a divindade, do que é a vida, vai sempre mudar no dia seguinte. Aliás, tem que mudar. Tem. Né? Tudo isso que a gente está falando hoje, a minha palestra aqui, daqui 5 anos, vocês tendo um programa, ô Marco, vem aqui, eu vou falar a mesma coisa, já não tá, né? Sim. E esse é o funcionamento de que muitas religiões estão aí há muito tempo falando a mesma coisa. Não tá errado, né? Na verdade, degradação algumas, né? Degradação consciencial, vamos dizer Eu assim. comecei recentemente a estudar ciência da religião, faculdade, né? E agora uma das últimas matérias foi referente a isso, né? As religiões estão se adaptando ao tempo moderno, né? O século XXI, então ele tem que fazer essa readaptação. Senão elas mesmas não conseguem manter a própria estrutura, né? Através dos dogmas que eles têm. Então eles têm que ser maleáveis também, né? Você imagina pegar, né, a igreja da Idade Média, né, e aplicar os mesmos preceitos hoje. Né? Na história, nós falamos que seríamos queimados. Eu ia falar isso. Sim. Na história, a gente fala que é anacronismo isso, né? É pensar com a mente do agora, mas exemplificando o antes, né? Não cabe. Então, se a gente levasse esse bate-papo nosso aqui para uma praça lá né, onde os filósofos se encontravam, começavam ali a conversar, os sofistas, né, antes de Sócrates, a gente ia ser escorraçado. Né? Então é uma questão de tempo, né, de anacronismo mesmo. A gente, que nem o William estava falando a respeito de igreja e religião, as igrejas, elas se obrigam, elas têm que se modernizar e se encaixar na sociedade, porque senão não vai ter ninguém. Mas, né? Rapidinho, pessoal, ó, bom, então nós chegamos no final. Infelizmente, chegamos no final. Faltou tempo, mas agora que começou a ficar bom. Eu acredito que não faltaram oportunidades, né, Marcos? E, bom, novamente agradeço, em nome de todos, né, a tua presença, a tua disponibilidade de estar aqui, trazendo esse conhecimento magnífico. Acredito que todos que puderem assistir vão gostar e espero que se identifiquem. E vou passar a palavra final aí pro Cleiton e pro Carlos tá fazendo e posteriormente você, pra gente estar fechando o episódio. Oi. Pode falar. Antes de vocês falarem. O Marcos, tem a agradecer aí, viu, a aula que você deu hoje, apesar que ficaram muitas dúvidas, assim, não dúvidas, mas perguntas, né, pra acrescentar. Né? Foi, nossa. Você me perguntar aqui, pode ir por umas 3 horinhas aí, sim, que é fácil. Sem dúvida. Espero que você dê a oportunidade mais vezes pra gente tá chamando você aqui, né? Até numa roda de amigos aí, bater um papo místico, esotérico, científico, religioso. Tudo, né? Nossa, eu fiquei muito feliz. Gratidão mesmo. E tamo aí. Gratidão. É isso aí. Bom, Marcos, eu agradeço muito a sua presença. Eu já esperava que fosse, assim, bem intensa a questão dos ensinamentos, né? De todas as instruções que você se propôs e depositou o seu tempo em elaborar de maneira altruística. A gente fica com muita gratidão mesmo pelo seu trabalho e esperamos mais vezes aí, mais encontros como esses aí, com certeza, né? A gente poder fazer um parte 1, parte 2 e aí vai, né? Porque é excelente. Eu entendo também que não cabe muitos assuntos, até bom ressaltar que não cabe em 1 ou 2 horas, não é simples assim, digamos, né? E o Marcos conseguiu ainda assim sintetizar e trazer de uma forma, e creio que todo mundo vai ter um aproveitamento. Enfim, nota 1000, Marcos. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade.
espero ter conseguido o objetivo, que era realmente fazer essa síntese. Penso eu que cada um desses tópicos dá espaço para grandes discussões. Para grandes buscas. Sem dúvida. E principalmente, eu acho que nós vivemos num tempo que precisamos relacionar com o mundo real. Então, cada um desses tópicos, dessas falas, eu acho que tem que ser relacionada sem medo de conceitos, de julgamentos e de exemplos. Eu sou iniciado numa ordem. Mas o conhecimento e o exemplo da outra também serve para a vida de cada um. Com certeza. Então, penso que iniciando esse espaço com essa ideia de fugir dos paradigmas e limitações, já é um grande. E para quem assistir e estiver ouvindo, tudo aquilo que foi exposto, essa linha principal de raciocínio, por favor, duvide. Duvide. É o start, né, Marcos? Duvide, mas vá em busca do entendimento. Não ficar só na dúvida, né? Para poder montar a sua própria linha de raciocínio e de busca pelo sagrado, né? Por essa espiritualidade do século XXI. Obrigado, e na medida das possibilidades, eu acho que a gente pode continuar esse papo aqui dessa forma. Sim, com Muito certeza. bom. Isso é uma honra. Muito Somos Obrigado. gratos. Obrigado, Marcos. Valeu, Bom. Marcos. Bom, chegamos ao final do episódio. Você que não tá inscrito, é de graça. É só se inscrever. Ative o sininho. Siga-nos também na rede social, no Instagram. Canal Podcast. E até o próximo episódio.